Você sabia que é possível pousar em Vênus sem paraquedas ou mesmo motor de foguete? Esta é uma característica única do planeta descoberta pela União Soviética há 5 décadas. Foi o resultado de um processo de tentativa e erro que finalmente revelou a verdade sobre o local mais interessante do nosso sistema solar. Foi isso que os soviéticos descobriram quando pousaram em Vênus, e porque nunca voltaram. Venir é a palavra russa para o planeta Vênus. É também uma série de 16 missões que buscaram entender, descobrir e mapear o vizinho mais próximo da Terra desde 1961 e estendendo-se até 1985. O projeto Venera foi uma série de sondas espaciais e satélites enviados a Vênus que estudariam o planeta e reuniria mais informações. Aparentemente isso foi feito para a ciência, mas não podemos ignorar as implicações políticas de qualquer uma das muitas jogadas ambiciosas da URSS para se afirmar como um ator mais capaz durante a corrida espacial. Enquanto Marte tende a receber toda a atenção no século XXI, na época em que havia realmente muito mais interesse em estudar Vênus, porque é tão bom, podemos observar a superfície de Marte através de telescópios de alta potência na Terra. Então tínhamos uma boa ideia de que não havia muita coisa acontecendo lá além de uma minoria de teorias marginais sobre canais em Marte, geralmente aceito como um planeta morto. Mas Vênus, por outro lado, apresenta um mistério secular. Tudo o que podemos ver da Terra é uma cobertura impenetrável e inflexível de nuvens espessas. Significa que poderia haver vida em Vênus. A maior proximidade do Sol combinada com a camada isolante de nuvens indicaria que deve estar quente em Vênus, um clima tropical que abrange um globo inteiro coberto por densas florestas tropicais que sustentam toda a natureza de insetos e répteis alienígenas como uma terra pré-histórica. Isso era mais plausível do que a teoria marciana, mas ainda assim não era amplamente considerado pela comunidade científica da época. O famoso astrônomo Carl Sagan já havia popularizado a noção de que a cobertura de nuvens ininterrupta de Vênus era indicativa de um efeito estufa que tinha ficado totalmente fora de controle e superaquecido o planeta, o que significa que o mundo abaixo das nuvens não seria nada mais do que uma paisagem infernal arrasada. Mas só havia uma maneira de descobrir. Como em todos os marcos iniciais da corrida espacial, a União Soviética era o primeiro a fazer uma tentativa de estudar Vênus de perto. O ano foi 1961. Os soviéticos construíram duas sondas Venera 1 e Venera 2. Este era um procedimento comum nas primeiras décadas de exploração espacial para lançar missões em pares, porque ainda havia uma probabilidade muito alta de que uma delas falhasse. Você realmente tem que apreciar a ambição desses voos interplanetários primitivos com nada mais do que uma máquina de somar para guiá-los. Os engenheiros russos amarraram um motor de foguete para a sonda deles, carregaram-no em cima de um míssil balístico chamado R-7 e definiram o curso para Vênus. Então eles o deixaram rasgar e esperaram pelo melhor. A boa notícia é que ambas as sondas foram capazes de voar dentro de 100.000 quilômetros de Vênus. A má notícia é que ambas as sondas sofreram uma falha total do sistema antes de chegarem ao seu destino e, portanto, nenhum dado utilizável foi retornado. Então, em 1962, os americanos tiveram sucesso onde os soviéticos falharam. Sua sonda Mariner 2 voou a 35.000 quilômetros de Vênus e completou a primeira observação de perto de outro planeta durante uma varredura de 42 minutos da Vênus. Mariner 2 reuniu dados significativos sobre a atmosfera veneziana e a superfície tanto do lado noturno quanto do dia. As descobertas confirmaram a teoria de Sagan sobre o efeito estufa. O radiômetro de micro-ondas da Mariner 2 indicou temperaturas de até 49 graus F ou 237 graus Celsius no lado diurno. Mariner 2 também descobriu que havia uma densa camada de nuvens que se estendia de 56 a 80 quilômetros acima da superfície. Com base nestes dados, a NASA decidiu em grande parte continuar a exploração de Vênus no curto prazo, considerando um ambiente totalmente inóspito para o homem ou para a máquina. Então eles mudaram o foco para a Lua e Marte, mas os soviéticos estavam menos convencidos, de que redobraram seus esforços e prepararam a segunda onda de sondas venéreas. Eles ainda não tinham ideia de quão ruins as coisas estavam prestes a ficar. Em 1966 os soviéticos construímos uma espaçonave maior e mais resistente para os folheados 3 e 4. Agora pesa mais de 2.000 libras, equipada com uma variedade de instrumentos, como um barômetro, um radar, altímetro, analisadores de gás, termômetros e uma cápsula removível que serviria como módulo de descida. A ideia era que o módulo de descida cairia de paraquedas na atmosfera veneziana e faria leituras sobre a temperatura e pressão da composição até a superfície. Na realidade, as coisas ficaram um pouco complicadas. A Venera 3 experimentou outra falha no sistema ao longo do caminho.
Mas o objetivo do soviético era verdadeiro. Então os sondas ainda conseguiram atingir Vênus como uma bala e bater direto na superfície, que se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a colidir com outro planeta. O RSS na verdade marcou um atrito ao impactar corpos próximos à Terra. Eles foram os primeiros a colidir com a Lua, Vênus e Marte. Há uma lição aí. Provavelmente, se você falhar, faça isso historicamente certo. O Venir 4 em 1967 foi o mais próximo de uma história de sucesso até agora. A sonda fez todo o caminho até Vênus com todos os sistemas em funcionamento e largou a cápsula em atmosfera veneziana. Até que o módulo descente abriu com sucesso seus paraquedas e desceu lentamente em direção à superfície. Esta foi a primeira espaçonave a coletar medições dentro da atmosfera de outro planeta. Os dados retornados pela sonda mostraram algo muito interessante. Em grandes altitudes, a atmosfera de Vênus é muito semelhante à Terra em um dia quente de verão, temperatura perfeitamente hospitaleira e a pressão é absolutamente confortável. Mas quanto mais baixo a sonda desce, mais extremo o clima se torna, não apenas aumentando a temperatura, mas também a pressão atmosférica. Fica tão ruim que, após 90 minutos de descida lenta, a transmissão da sonda desaparece. É amplamente aceito que a cápsula foi simplesmente esmagada como uma lata de cerveja pela densidade da atmosfera. Então agora sabemos que descer a Vênus é como mergulhar profundamente no oceano, o que é um conceito estranho para entender que o ar pode ser tão denso que esmagaria uma nave espacial de metal. Com esta nova informação, os soviéticos estavam quase certos de que suas restantes sondas Venera 5 e 6 não teriam chance de alcançar a superfície, mas eles as lançaram de qualquer maneira. Enquanto isso, a NASA havia lançado outra missão de sobrevoo a Vênus com a Mariner 5 em 1967. Não fez contato com o planeta, mas chegou perto o suficiente para confirmar o que a Venera 4 havia experimentado. As condições em Vênus eram de alguma forma ainda mais extremas do que o que foi originalmente detectado no início dos anos 1960. Com isso em mente, os soviéticos lançaram a Venera 5 e a 6 consecutivamente. Em janeiro de 1969, ambas as sondas registraram menos de uma hora de dados cada uma antes de encontrarem o mesmo destino esmagador de sua antecessora e, ainda assim, a União Soviética não desanimou em seus esforços. Eles simplesmente construiriam sondas ainda maiores e ainda mais fortes e iriam para tentar novamente para a próxima rodada de Vênus. As tentativas de pouso número 7 e 8, os soviéticos fizeram duas modificações importantes para uma. O módulo descente foi construído a partir de um metal mais espesso com mais isolamento de uma esfera interna de titânio para proteger os instrumentos do calor e do acolchoamento para suavizar o golpe do impacto. E a modificação número 2 foi muito inteligente. Os engenheiros queriam minimizar a quantidade de tempo que a sonda ficou exposta ao ambiente. Então eles colocaram uma amarração extra em torno das linhas do paraquedas. Isso impediria que o paraquedas se abrisse totalmente como a sonda caiu na atmosfera superior. Então o material da ligação foi projetado para derreter a uma certa temperatura que permitiria que o paraquedas fosse lançado em uma altitude mais baixa. Embora o paraquedas do Venera 7 tenha sido lançado em 17 de agosto de 1970, ele ainda não durou muito tempo e o material de alguma forma foi rasgado ou simplesmente derreteu. Mas de qualquer forma o módulo de pouso acabou caindo como uma rocha, atingindo uma velocidade terminal de 61 km/h antes de ricochetear na superfície veneziana novamente com base naquela transmissão. Os observadores na Terra presumiram que eles estavam olhando para mais uma falha em chegar à superfície com vida. Mas esse não foi o caso. Mesmo com uma antena quebrada, o lander estava enviando informações e o que Venera 7 descobriu confirmaria os piores temores dos cientistas. A temperatura registrada na superfície mostrou 475 graus Celsius ou cerca de 900 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter chumbo e quente demais para qualquer máquina operar de forma confiável. E ainda assim os soviéticos não se intimidaram. Em 1972, eles tentariam tudo de novo com Venera 8. Milagrosamente esta missão não enfrentaria quaisquer dificuldades técnicas ao longo do caminho. O módulo de descida toca suavemente a superfície do planeta com todos os seus instrumentos intactos e registrados durante pouco menos de uma hora. Por isso agora sabemos que a temperatura em Vênus excede os 900 graus. A pressão na superfície é equivalente a 92 vezes a da atmosfera na Terra, o que é comparável a estar 1 km abaixo. Água. E se isso não bastasse, a baixa atmosfera está cheia de ácido sulfúrico, que é o material dentro de uma bateria de carro.
Agora você pensaria que todo esse conhecimento confirmado iria finalmente dissuadir mesmo os engenheiros mais comprometidos, mas a União Soviética simplesmente não o fez. Acredito em desistir, quero dizer, até que eles literalmente desistam de ser um sindicato da noite para o dia, toda coisa do muro caindo, mas não vamos para lá hoje. Onde vamos é voltar para Vênus porque a Venera 8 revelou um último fato que era bom demais para deixar passar mesmo com a densa cobertura de nuvens ainda há luz solar suficiente atingindo a superfície de Vênus para tirar uma fotografia da Venera 9 que os soviéticos fizeram uma mudança fundamental no design da sonda. Você pode ver isso apenas olhando para ela. Há algumas coisas malucas acontecendo aqui. A descida da própria cápsula foi reforçada mais uma vez. Agora estamos inclinando a balança para quase 5 toneladas métricas. Mas as características de destaque têm a ver com um novo procedimento de pouso. Dado tudo o que sabemos agora sobre Vênus, queremos manter nossas sondas expostas ao meio ambiente o mais possível, o mínimo possível, e também aprendemos que mesmo depois de cair acidentalmente e cair centenas de metros, o Venera 7 ainda conseguiu funcionar. Então o que acontece se largarmos a sonda intencionalmente? Isso é o que está acontecendo com os dois anéis na parte inferior. Na verdade, o trem de pouso ou anel de impacto é apenas um círculo de metal plano conectado ao corpo principal por uma série de pernas de amortecedor, e no topo está a nova quebra de flecha. É assim que pousamos em Vênus sem a necessidade de paraquedas. Essa coisa, isso parece um chapéu estranho. Só isso é realmente necessário para reduzir a velocidade da sonda o suficiente para um pouso seguro que está colocando a atmosfera incrivelmente densa de Vênus para funcionar. Ela se comporta mais como água do que como ar. É muito alucinante. Eles tecnicamente usaram um paraquedas apenas para desacelerar o sonda na alta atmosfera. Gostaria de reduzi-lo à velocidade subsônica, mas o pouso em si foi uma queda livre direto no solo de 47 km acima da superfície agora. E quanto àquelas câmeras, esta é a primeira fotografia já tirada de Vênus. Foi capturada em filme preto e branco pelo Folheado 9 em 1975 e o que estamos vendo é um campo de rochas irregulares quebradas cercadas por um material parecido com areia. Não é exatamente de tirar o fôlego. A foto só é interessante porque foi tirada em Vênus, mas eu ainda acho que é muito legal. Esta é a vista do Folheado 10, um lander idêntico que chegou apenas alguns dias depois, e agora estamos vendo um terreno plano com quase nenhum desses pedaços de rocha. Apenas o topo liso do que provavelmente já foi um antigo fluxo de lava. Venera 11 e 12 foram missões menos movimentadas. Eles não conseguiram retornar nenhuma foto interessante devido a falhas na tampa da lente. Este foi um dos truques com Vênus. Você tem que proteger a câmera na descida ou ela derreterá prematuramente. Mas então você terá que confiar um sistema automatizado para revelar a lente, que nem sempre funcionou. Venera 13 número azarado, mas missão de grande sucesso. No ano de 1981 esta sonda retornou a primeira foto colorida da superfície veneziana e é uma das minhas favoritas. Novamente a superfície ao redor do lander é apenas plana Sandy Rock, mas você pode ver apenas um toque de paisagem além da sonda pousar perto da borda de um penhasco ou no pico de uma colina. Você pode ter uma sensação de profundidade que faz tudo parecer mais real e mais estranho ao mesmo. Cenas de tempo como esta devem fazer com que cada pessoa aprecie a Terra um pouco mais, já que a maioria dos planetas e luas da galáxia provavelmente se parecem com Vênus. Todos os que encontramos de qualquer maneira. Rochas estéreis e sem vida. De qualquer maneira, você também pode ver a base do lander novamente aqui. Qual é o problema com esses dentes? Eles parecem quase propositalmente brutais, mas os dentes tinham uma função aerodinâmica. Dentes de metal foram adicionados à periferia do anel de impacto em um esforço para reduzir o giro e oscilação experimentados pelas missões anteriores 11 e 12, o que poderia levar para uma aterrissagem bastante difícil. Mas isso não é tudo que o folheado poderia fazer. A sonda também foi equipada com uma broca e uma amostra de superfície para analisar o solo veneziano, e o que encontrou foi um material muito semelhante a uma rocha que chamamos de resistente na Terra. É essencialmente apenas cinzas vulcânicas solidificadas. Ah, e mais uma coisa. Venera 13 carregava um microfone para que possamos ouvir os sons de Vênus. É essencialmente apenas o ruído do vento e o som da sonda fazendo seu trabalho. Mas novamente, como nas fotos, há algo muito assustador e estranho nisso. O verniz 14 foi novamente quase idêntico. Encontrou outro plano dessas rochas lisas que foram determinadas como sendo muito semelhantes ao saltético de Bass, que é uma rocha vulcânica que compõe a maior parte do fundo do oceano e da Terra, e foi isso que foi a última vez que um objeto feito pelo homem atingiu a superfície de Vênus. Houve algumas coisas muito legais feitas com balões,
Mas isso é outra história. O que quero abordar aqui é porque nunca voltamos. Uma razão muito óbvia seria que dá muito trabalho e muitas despesas com um retorno relativamente pequeno. Você pode enviar um robô para Marte e ele durará anos, enquanto o tempo mais longo que Vander já fez foi cerca de 2 horas. O programa VNA chegou ao fim no momento em que a própria União Soviética estava chegando até o fim. A liderança e as prioridades mudaram. A Rússia atravessou um período difícil na década de 1990. Também ficamos com este paradoxo. Ao passo que a nossa tecnologia se torna mais avançada, também se torna mais frágil em muitos aspectos. A antiga União Soviética era o lugar perfeito para construir uma máquina que resistiria a Vênus e podemos ter perdido esse estilo de artesanato na busca por uma fabricação cada vez mais barata e mais eficiente. Outro dia vi uma entrevista na TV com um velho engenheiro da NASA e ele estava falando sobre a sonda Voyager 1. Ele fez a analogia que o computador da Voyager era tão capaz quanto uma calculadora de bolso da década de 1970. Hoje podemos colocar o poder computacional de um iPhone em nosso bolso, mas alguém realmente acredita que poderíamos lançar um iPhone no espaço e mantê-lo funcionando por 40 anos? As futuras atualizações da Apple por si só tornariam isso impossível.